Eu falei um pouco no finalzinho do culto que o Senhor me secou completamente para que eu me abrisse para trazer de volta essa palavra. Porque às vezes você pregou tanto sobre aquele assunto que você, obviamente, tende, a dizer, não deve ser. Bom, o Senhor, ao me dar essa palavra, Ele voltou a me trazer um culto que eu começo fazendo essa pergunta. Onde você estaria? O que você faria se fosse 10 vezes mais corajoso? 10 vezes mais ousado? Então, o Senhor foi me clareando, porque não adianta, quando Ele tem um assunto, Ele tem um assunto, e nós precisamos então parar e ouvir. Então o Senhor foi clareando o meu entendimento, que essa palavra foi diversas vezes pregada. Deus quer que você cresça. Crescimento abundante. Ele tem progresso e glória. Mas a pessoa ouve, aí as batalhas, os desafios vão chegando, o que ela faz? Ela simplesmente esquece o que foi dito. E ela não se move em cima da palavra. Então, o que muitas pessoas fazem? Ela dá uma segunda opção. Ao invés dela simplesmente parar e dizer para ela mesma, eu não tenho para onde voltar. Eu vou fazer igual a Eliseu. Eu vou queimar tudo, eu vou encerrar um ciclo, porque eu não tenho para onde voltar. Eu tenho que fazer dar certo. É daqui para frente. Não. Ela começa a pensar em algo que é familiar. Em cima dessa visão do que lhe é familiar, ela começa a afrouxar no lugar em que ela está, que Deus espera que ela vá, e ela começa a buscar um meio, e pode acreditar que você consegue se você buscar, mesmo se você botar a sua cabeça naquilo, de retroceder, de voltar para aquele lugar que não é para ela voltar. E ela acaba desistindo do projeto de Deus para ela, porque a pressão está grande. Mas você vai lembrar que Jesus falou que a diferença de uma construção não tem nada a ver com circunstâncias. Tem a ver com o alicerce. Então ele falou de 2 construções e deixou claro que as tempestades, os ventos, as circunstâncias seriam difíceis para as 2. Mas uma ia cair, a outra não. Então, quando você fundamenta sua vida em Deus, as circunstâncias podem ser desafiadoras para você? Podem. Mas qual a diferença dos ventos? Os ventos são fortes para as 2 construções. Os ventos são fortes para o ímpio e para o justo. A diferença está no alicerce. Se você está construindo sua vida em Deus, os ventos podem ser fortes, pode vir o que for, você vai permanecer.
Então, a nossa segurança está no alicerce. Quando você decide construir uma vida forte, bem alicerçada que no Senhor, lutas, desafios virão. E não serão pequenos. Mas, enquanto você vai ver muitas pessoas desabarem, falirem, fracassarem, perderem, na sua vida vai ser diferente. Na vida do justo é diferente. Porque o alicerce que ele usou sustenta e não permite que aquela construção, aquela casa desabe. Então, eu faço essa introdução para mostrar para você que algumas pessoas já receberam essa palavra. No entanto, enquanto algumas estão seguindo, e os desafios não têm sido pequenos, mas elas estão avançando. E elas estão firmes. Outras nem começaram, algumas desistiram no caminho, sem contar aquelas que decidiram fazer por conta própria, sem uma direção, sem fundamentar de verdade em Deus. Ele tem a palavra, mas o alicerce, na hora dele tomar decisões, ele não toma exatamente como a palavra está orientando. Então, Deus não tem compromisso com aquilo que você faz da sua cabeça, ou fora dele, sem a direção dele. Mas quando é feito nele, fundamentado nele, aí você pode seguir em frente. Não vai cair, não vai desabar, você não, como a Bíblia diz, você não será decepcionado. Você terá desafios, mas você não será decepcionado. Então, a Bíblia diz assim, cante, mulher estéril. Você começa a cantar antes mesmo de ter um sinal sequer daquela vitória. Você começa a cantar, que nunca teve filho, nunca viveu isso. Você começa a cantar agradecendo a Deus por algo que você nem sabe como é que é. Esse é um desafio, porque você não tem registro mental. Você nunca viveu aquilo. Aquilo nunca foi comum na sua vida. Você não sabe como que é. Enche o ar de canções. Você que nunca deu à luz, nunca. Ela nunca viveu esse tipo de resultado. Você vai ter muito mais filhos que aquelas mulheres que têm marido, diz o Eterno. E aí ele fala, nunca viveu, mas enquanto você tá cantando, limpe o terreno para as suas tendas. Você já está se movimentando. Não tem sinal ainda da vitória, mas você está se movimentando. Isso é incrível. Isso é incrível. Você mergulha numa palavra como essa e você prepara a sua mente com a palavra. Não foi isso que Deus fez com Abraão? Ele, dentro da tenda, o Senhor mandou ele sair e preparou a mente dele. Mandou ele olhar para o alto, porque ele já estava dentro da tenda aceitando algo menor, que é o que eu vejo gente fazer. Ele entra no seu cubículo e ele começa, no seu mundinho, e ele começa a aceitar algo menor. Quantas vezes eu vi gente aceitando algo menor? Já
abrindo mão, a pessoa foi desistindo daquilo que um dia foi um sonho, foi um desejo, foi uma palavra liberada para o coração dela que ela sabia que era para ela. Então você começa a tomar decisões. Observa que cantar é uma ação. É uma atitude que você tem. Limpar. Amplie suas tendas. Ela está mandando ampliar. Mas como que eu vou ampliar qualquer coisa aqui fora se eu não amplio dentro de mim? Tem gente querendo viver coisas aqui fora que não existem dentro delas. Eu falo uma vida inteira, as coisas acontecem duas vezes, uma dentro, outra fora. E eu vejo gente tentando viver coisas aqui fora que não estão aqui dentro. Não existem. Aí ela pega a palavra, mas ela não prepara a mente e o coração dela. Ainda em Pedro está escrito assim, prepare a sua mente. Em Provérbios está lá, como o homem pensa, quer dizer, como você imaginou, assim é. Você tem que ter no teu espírito. Você precisa ter dentro de você. Mas isso é um problema de muita gente. Ele está aqui, ele está ouvindo a palavra, mas aí quando ele sai, ele se desliga de tudo que ele ouviu de Deus e ele fica ligado em todas as más notícias e acontecimentos e por aí vai. E aí ele se envolve com tudo isso. Eu já vi gente dentro da igreja, no final de uma reunião, ter uma linguagem, e na segunda-feira, estou falando de coisas que eu vi, presenciei, na segunda-feira, a linguagem da pessoa já ser outra. Ela simplesmente perde muito rápido. Não está dentro dela. Ainda não é verdade para ela. Ela não acredita nisso. Se você não acredita, como é que você vai viver um negócio que você não acredita? Então, amplie suas tendas. E aí ele vem e diz o quê? Pense grande. Você precisa pensar grande. Nossa, mas aí, olha o que eu estou vivendo. Pense grande. Mas não existe meio. Pense grande. Gente, eu lido com a fé, eu lido com pessoas. Do mesmo jeito que eu já vi gente perder, soltar a palavra rápido, eu também vi gente viver coisas literalmente da noite para o dia. Num dia a pessoa estava vivendo uma coisa, no dia seguinte, ela já estava noutra, a circunstância dela já tinha mudado. Eu vi Deus fazer. E essa palavra volta porque ele está dizendo, eu só respondo fé. E você precisa acreditar no que eu quero fazer. Pense grande. Estique as cordas. Tem gente que permanece deixando as cordas da vida bambas. E faz tempo que Deus está mandando esticar. Não deixa pontas soltas, até porque Deus está à procura do homem oculto do coração. Ele está à procura, ele está caçando. E não adianta algumas pessoas ficarem escondidinhas na sua farsa. Deus está trabalhando o interior. Mas junto, todo esse crescimento, porque se ele mexe aqui dentro, e eu dou a resposta para Deus,
Ele vai dar a fluidez que eu preciso aqui fora. Independente do que está acontecendo aí, ele não está preso a nada. O Senhor não está preso a governo, não está preso a nada, muito pelo contrário. Num momento como este, que há tantas más notícias, é quando ele quer se manifestar, porque fica evidente que é ele. E algumas pessoas, elas vão ter que decidir, ou elas vão viver pela palavra de Deus, ou elas vão viver pelos acontecimentos daí de fora, pelas notícias, pelo que a mídia está dizendo. Você vai ter que decidir, não dá para ter os dois. Hoje, você vai ter que escolher quem você vai servir, quem você vai ouvir, para onde você vai. Porque se você quiser se dividir, vai continuar não dando certo. Se você quer vitória, você tem que andar com a Bíblia na mão. Você precisa ficar com a palavra de Deus. Se a Bíblia está dizendo isso, é com isso que você tem que ficar. Você vai se surpreender. Porque é tempo dessa palavra que eu comecei, a primeira vez que eu preguei sobre ela e foi um batidão assim, ó. Foi em 2023. 2024 voltei a pregar. 2025. Algumas pessoas de lá para cá não deram resposta, outras deram resposta. Mas o que o Espírito coloca no meu coração? Que esse é o momento mais alto para essa palavra se cumprir na vida de muitos. Ele está mandando ela novamente, porque ele quer reforçar o que ele quer fazer e deixar claro, se eu estou enviando a palavra, a unção está aqui. Então, amplie as tendas, pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Quando você firma as estacas, não vai cair. Firma as estacas. Chega de coisas bambas ou mal firmadas, você tem que firmar as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. E esse aqui cabe para tudo. Desde a família de Deus, a sua equipe, que acaba fazendo parte também, sendo da família, porque você vai convivendo com essas pessoas. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Então, isso fala de algo que é impossível. É tomar posse, quando se fala nações, está falando de coisas grandes. Repovoar cidades abandonadas. Projetos que já foram abandonados. Porque tem gente que simplesmente abandona. Abandona o projeto de Deus para a vida dele, abandona o chamado de Deus para a vida dele. Ele abandona. Ele não tem resiliência, ele não tem musculatura espiritual, moral, para suportar o que o propósito exige. Não tem. Tem pessoas que agem de uma maneira tão assim, pequena, infantil, imatura. Sabe, ele não tem a visão de reino, ele não tem uma visão do que o propósito significa. Crescimento, óbvio que eu desfruto dele, mas não é para mim, é para voltar para Deus. Tem um propósito em Deus levantar uma pessoa. Por favor, se eu não tinha entendido das outras vezes, entenda isso. Existe um propósito para Deus levantar uma pessoa.
E esse propósito é que tudo volte para Ele, a glória volta para Ele, o resultado disso volta para Ele. É para Ele. No reino de Deus, nunca vai funcionar o que você vê aí fora, essas construções na areia, que até tem construções grandes, mas elas são na areia. Na areia, de tempos em tempos você vê gigantes caírem, coisas, construções, negócios grandiosos, gente que teve lá. Você vê pessoas que ganharam o mundo inteiro, elas mesmas tiram a vida delas. Então essa comparação com o ímpio nunca vai caber. Porque a Bíblia não diz que o ímpio não vai construir, ponto. A Bíblia diz que o sol nasce para justos e injustos. A Bíblia não diz que o ímpio não vai construir. A Bíblia diz que o ímpio até constrói, mas é na areia. E vai ser uma construção em vão. Nunca será completo. Nunca será pleno. Nunca. Se você tenta crescer quebrando princípios, você pode ter até alguma construção, mas o princípio é que é o alicerce. É quando você fica num lugar difícil para honrar a Deus. E muitas vezes você vai honrar alguns princípios que são dificílimos de serem honrados por um único motivo. Deus. Honrar a Deus. Isso se aplica a um casamento, ao bem que você faz para um inimigo, para alguém que quis ser seu inimigo. Então, essa visão, quando isso entra, que o alicerce da minha vida são princípios. Eu construo em Deus, eu construo na vontade dEle, alinhada com Ele. O que eu faço é conscientemente. Eu tenho uma consciência do reino, eu tenho uma consciência da palavra. E você mostra isso para Deus. Né? Muitas vezes você não tem vontade de fazer o bem para alguém que foi perverso com você. Mas você decide fazer, porque você leu o que você deve fazer. Você pode não ter vontade nenhuma de manter, por exemplo, um casamento, mas você sabe que você não vive por sentimentos. Você vive por fé. E você não vai nessa ondinha de mundo. Entendeu? Que eles têm argumentos e argumentos e argumentos para justificar e estímulos e estímulos para levar você a viver uma vida como eles, até para que eles tenham onde pegar e até muitos alguns se auto-justificarem. Não. A linguagem do mundo que o ímpio fala não cabe para nós. A visão mundana, as opiniões mundanas não servem para nós. Amigos que não estão caminhando na mesma fé. Se você for tomar um conselho com alguém, certifique-se que esse alguém está totalmente fundamentado na palavra, senão ele vai afundar com a sua vida. Não ouça ninguém que não tenha um fundamento bíblico. Porque a Bíblia mostra que
o Senhor não segue, ele não muda, mas ele se move. Então você vai ver as múltiplas formas dele trabalhar. A Bíblia fala que Deus era com José, ponto. Ponto. A Bíblia fala que o Espírito de Deus possuiu Bezalel e ele começou a fazer coisas que ele não sabia fazer, que ele nunca tinha feito. Então, ou nós vamos realmente depender de Deus, ou nós vamos depender do nosso ego e de coisas que, muitas vezes, a glória está voltando mais para mim. Porque nós somos viciadinhos em glória. Tem um comichão ali, que a gente não pode deixar de botar o nosso eu. E muitas vezes é tanto eu, que não sobra nada para Deus. Eu estou mais confiando, eu estou confiando mais na minha força humana, no meu conhecimento, no meu isso, no meu aquilo. Você não viu que Paulo, que tinha um currículo invejável, usou essa expressão, está lá, trato tudo isso como esterco, eu quero conhecer a Cristo. E o currículo dele, o currículo era invejável. Eu não estou dizendo que você não tenha que aprender, que você não tenha que isso e aquilo, mas, por favor, você vai ter que olhar no fio da navalha. Você vai ter que saber discernir o que eu estou dizendo. Porque quando você fala, tem aqueles ignorantes que falam, a gente não tem que aprender nada, não tem... Não, meu amigo, eu estou dizendo para você que você precisa depender de Deus. Porque eu lidando com pessoas e lendo as Escrituras, vejo gente que tinha tudo para dar certo e deu errado. E gente que não tinha nada para dar certo e deu certo. A Bíblia está assim de jabutis no poste. Aqui na igreja, no meu ministério, está assim de jabutis no poste. E tem gente que ele está cheio demais dele para admitir ou aceitar ser o jabuti no poste. Ele continua perseguindo glória para ele. É ele. E às vezes Deus coloca a pessoa diante de uma situação até para testar a humildade dela. Gente, você não percebe, mas Deus está nos testando constantemente. Às vezes nas mesmas coisas. E às vezes o que sai de algumas pessoas é miséria. É a mesma miséria de sempre. Sabe, às vezes Deus vai testar você, Ele pode colocar você até debaixo de uma liderança que teoricamente, ou até nem é teoricamente, você sabe mais do que ela, e às vezes é exatamente para testar sua humildade. Sua capacidade de honrar. E às vezes a pessoa não está vendo. E ela trata aquilo como perda de tempo. Talvez você acha, talvez aquela pessoa não tem tanto a te acrescentar, mas a sua atitude em relação a ela acrescenta a sua vida e muda teu rumo. Você lembra o que eu falei ainda? O que eu falei? Às vezes a pessoa que está acima de você, você tem mais, tecnicamente, experiência a acrescentar na vida dela. Mas a sua atitude em se colocar lá, acrescenta a sua vida, muda o rumo da sua vida, abençoa você.
Mas às vezes a pessoa está cega pelo ego, pelo orgulho. Ela está cheia dela. E para ela, aquilo é uma coisa menor. Quantas vezes eu vi gente tratar como uma coisa menor? O que, na verdade, era um teste. Como ela ia responder aquilo lá. Por quê, meus queridos? Porque quando você está lá em cima, o negócio potencializa. Sabe todas essas misérias? Multiplica por 10. O negócio potencializa, e você vira, fica evidente que você é o escravo que virou rei. E Deus não precisa de um escravo, Ele quer um rei. Cabeça de rei, coração de sacerdote. Cabeça de governo, coração de servo. Humildade e mansidão. E Ele quer que você cresça. Mas alguns não dão resposta simples. E é mais fácil desistir. Eles não são contínuos. Entendeu? Eu comecei, eu vou até o fim. Eu não tenho para onde voltar. Vamos dizer isso? Você falou sério? Você não tem para onde voltar. De novo. Você falou sério? Sim. Então, você não tem para onde voltar. Esse é o pensamento. Porque quando você não tem para onde voltar, você só tem um jeito, não é? O quê? Vencer ou vencer. Você vai ter que vencer. Você vai ter que vencer. Então, assim, vou passar nesse teste, vou passar nesse, eu não recuo. Eu vou, é daqui para frente. Eu não tenho para onde voltar. Mas alguns vivem com essa perspectiva de volta. Se não der certo, eu paro, eu desisto, eu abro mão, eu tenho essa reservinha aqui. Você não pode pensar assim. Eu não tenho para onde voltar. Isso já deu certo. Não tem retorno. Isso vale para tudo. Tudo. Deus colocou num projeto dele. Não tem para onde voltar. Você está num casamento? Não tem para onde voltar. Isso aqui é daqui para frente. Deus colocou algo diante de você, tem um projeto com você, um propósito com você, é daqui para frente. Deus plantou você na igreja, não existe fiquei chateadinho, vou sair, por favor, isso cansa, isso dá preguiça. Não pense que eu terei paciência com esse tipo de gente. Não tenho. Eu quero você aqui. Mas eu quero gente madura, de qualidade. Isso é um corpo. Isso é um corpo. Eu não, porque eu estou mal, o dedo está doendo, sei lá, alguma coisa aconteceu, eu falo, vou cortar esse dedo. Alguém faz isso? Chega! É daqui para frente. Daqui para frente. Eu sei onde Deus me plantou, o que eu tenho que fazer. Não gostei de algo. Gente, maturidade. Vou superar. É daqui para frente. Eu estou preso, aliançado com Deus, com a vontade de Deus para a minha vida. Não existe plano B. Não existe esse negócio de fuga. Vou fazer isso, vou embora, vou sair, vou fazer isso. Não. Deus colocou você num projeto, Deus colocou você num lugar. Não tem caminho de volta. Você não tem para onde ir. Você vai vingar nesse lugar. Quando chegar a hora de Deus tirar você, tirou você. Se não chegar, é porque Ele tem progresso para você aí, crescimento para você aí. Porque essa história, não tem mais onde crescer aqui, não tem o que fazer, isso é incredulidade. Porque lidando com pessoas uma vida inteira, eu já vi.
cargos serem criados, situações N, assim, sendo geradas para beneficiar uma pessoa. Então, não existe isso. Aqui eu cheguei no teto. Deus pode arrebentar esse teto e construir para cima. Não limite Deus. Apenas esteja no centro da vontade dEle. Não limite Deus. Seja um doador profundo, uma pessoa que doa a vida, que se entrega profundamente, sem nenhuma reserva. É isso que ele está procurando. O homem oculto do coração. E ele está nos testando. Essa semana que passou, na segunda vez eu fiz uma reunião, eu estou no meu devocional e o Senhor me deu uma palavra em Provérbios que fala que Deus prova o fogo, como o fogo prova o ouro e a prata, o Senhor prova o coração do homem. E aí o Senhor falou ao meu coração, eu estou à procura do homem oculto. Eu ia para a reunião, pedi uma palavra e o Senhor falou, olha, eu estou à procura do homem oculto. E eu tenho testado, e eu vou intensificar. Porque eu quero saber o que está nos corações. E aí ele foi me trazendo Deuteronômio 8, que foram várias palavras que ele nos deu, que ele ia testar mesmo. Para levar para esse lugar, ele ia nos testar. Mas algumas pessoas, toda vez que elas passam no teste da vida delas, elas se mostram incapazes de resistir. Uma fraqueza, elas dão uma resposta lamentável, miserável. Algumas continuam no mesmo lugar. É o que você vê. Elas brigam pelas mesmas coisas, elas estão correndo atrás das mesmas coisas, tudo relacionado a perfumaria, sabe? A imagem, a coisas assim que é pó, é palha. O material que elas usam não passa pelo fogo. É por isso que elas não vão. O fogo prova a pureza da prata e do ouro, mas o Senhor prova o coração. O Senhor prova o coração. Então, então você vê a pessoa brigando por pequenos poderes, você vê uma maldita competição, você vê que aquilo está lá, a miséria da pessoa está lá. Está lá. Ela já ouviu, ela já viu que aquele não é o caminho, não vai dar certo. Sabe o que é pior? Ela já esteve lá. E ela sabe que isso não vai dar certo. Aí ela esquece, tão somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Não. Ela volta. Ela volta a ceder para aquelas malditas misérias, porque é tudo miséria. Para aquelas misérias. Aí ela tinha ido, agora ela retrocede e volta lá naquele lugar que ela já tinha sido tirada. Tem aquele comportamento lamentável, imaturo, infantil, fraco, covarde. E aí pronto. Retarda mais um monte de tempo, porque ela não tem, ela é pastosa. Para não falar alguns que são líquidos mesmo. Algumas pessoas são pastosas. Elas não têm consistência nenhuma. É uma fraqueza. Qualquer sentimento derruba elas. Qualquer coisinha. Elas são movidas por isso. Entendeu? E a vida está andando. E a vida, quem está focado, está indo. E ela está lá. Ai, porque minha vida. Por quê? Porque você é a mesma pessoa, você está parada no tempo. Você parou num lugar. Sua cabeça parou num lugar.
Você não passa nos testes. Algumas pessoas estão aí, não sei, eu já vi gente 40, 50 anos sem passar no mesmo teste. Você fala, sério, bicho? Sim, estou te falando sério. E a pessoa termina a vida assim. Porque Deus não tem pressa. Se você está com pressa, passa nos testes. Ele não tem pressa, aí. Ele está interessado na nossa alma. Você esqueceu do que ele falou? Que é melhor entrar aleijado, cego, aquela coisa toda, no céu do que perfeito no inferno? Então, Deus não está aí, preocupado. Ele quer que você viva o seu propósito aqui plenamente. Mas se você não quer se alinhar com Ele, Ele vai lutar para que você seja salvo. Simples assim. Gente, isso é a palavra de Deus. Às vezes eu vejo gente reclamando por que na minha vida não acontece. E Deus está lá perguntando, por que você não passa nos testes? Nos testes básicos, mínimos. Algumas pessoas, todas as vezes que elas estão subindo um pouquinho, elas tropeçam nas mesmas coisas. E aí elas vivem retrocesso na vida delas. Por quê? Porque elas não aprenderam. Deus já mostrou para elas. Não. Você vai mesmo ser essa pessoa miserável, infantil. Você vai mesmo cair nesse mesmo buraco que eu já tirei você? Então, a palavra ela volta para mostrar para você, para mim, quais são os pensamentos de Deus. Qual é o mover dele desse momento? O mesmo. Deus quer que você cresça. Qual é o mover de Deus nesse momento? O mesmo. Deus quer que você cresça. Ele está aqui lutando para você crescer. Ele quer que você cresça. Então, como será esse crescimento? Primeiro interno, para que você veja tudo aqui fora. Porque quando muda aqui dentro, muda aqui fora. Alguns ainda não estão vivendo aqui fora, porque não mudou aqui dentro. Mas se você der uma resposta forte para Deus, você vai viver rompimentos fora do comum. Amplie suas tendas, pense grande, estique as cordas, firme as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo. O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Feche seus olhos um pouquinho. O que você faria se você fosse 10 vezes mais ousado? O que você faria se fosse 10 vezes mais ousado? Onde você estaria hoje? Onde? Você está com medo de quê? Do quê? Onde você estaria? Você está esperando as circunstâncias serem perfeitas? Agora olhe para mim. Você está esperando as circunstâncias serem perfeitas? Você sabe que elas não serão. Terá alguém para ajudar? Nem sempre terá. Que as coisas sejam fáceis? Não serão. Mas quando Deus enxerga no seu coração uma confiança inabalável, você vai rompendo, você vai rompendo, você vai rompendo e as coisas vão acontecendo. Não tenha medo, você não será decepcionada. Ai, bispa, mas eu fui decepcionada porque você não passou no teste. Não venha com essa não. Se o senhor está dizendo que você não vai ser decepcionado, você não vai. E se você se frustrou em algum momento, é porque você não deu a resposta que Deus esperava. Seja sincero em nome de Jesus. É ou não é? Sim, você não passou no teste.
E talvez, hoje, os ajustes que Deus está fazendo e na vida de algumas pessoas já são ajustes finos. Mas são aquelas coisas assim que você ainda trata como, não, Deus não liga para isso. Não, Ele liga, deixa eu te dizer, Ele liga. Eu também já disse isso. Muitas vezes eu olho, não, imagina isso aí, Senhor. Vem me mostrando que Ele liga para coisas que eu queria acreditar que Ele não ligava. Sim, Ele liga. E às vezes Ele vai exigir algumas coisas de nós que outro dia você ignorava como uma coisa boba. Deus não está olhando para isso. Ele está. Ele está medindo o nosso coração o tempo todo. Como dizem as Escrituras, Ele sonda a nossa mente e o nosso coração. E Ele quer pureza no íntimo. Ele quer intenções e motivações santas. E à medida que você for entregando, e toda miséria que você encontrar em você, não quero essa miséria na minha vida. Não vou tocar nesse assunto, não quero essa miséria. Não quero isso. Não vou brigar por isso. Gente, eu vejo gente que a miséria é tão grande que briga até para provar que orou mais do que os outros. Estou te falando sério. Não conte comigo com essas coisas não. Conta não. Eu oro por você, do fundo do meu coração eu oro por você. Mas se alguém sair na frente e dizer, eu orei mais, eu fiz isso e aquilo, deixa o crédito para ele. Fica o crédito lá. Até porque eu nem sei. Eu quero esperar que Deus está ouvindo a minha oração, mas vai ver, foi um conjunto de orações. Mas tem gente que vai brigar até quem orou mais. Eu saí na frente, eu orei, eu estava lá, eu levantei, eu estava orando, eu orei. Ai, que preguiça que dá isso. Dou conta disso aí não. Não dou. Lá em casa todo mundo sabe. Ixi, algumas coisas eu falo, não, larga. Xuxa, não quero, nem quero ouvir, nem estou com paciência. Cada um faça o que quer. Quer pensar assim? Quer agir assim? Quer desse espírito? Quer brigar por pequenos poderes? Quer dessa cabecinha de alfinete? Problema teu, vai só. Vai só. Não preciso provar absolutamente nada. Nada. É igual quando alguém fala bobagem. Nossa, compre, sabe aquelas... Alguém vende um engano para ele e ele começa com aquela ladainha. Não esperava isso. Porque eu vou sair da igreja. Eu já de cara já penso, amigo, se eu não provei minha integridade nesses anos todos, você está achando que eu vou dar um passinho para tentar convencer você sobre a minha integridade? Faça o que você quiser da sua vida. O que quiser da vida. Não acredita na minha integridade até hoje? Na minha vida, na minha construção? Siga teu rumo. Siga teu rumo. É sério. Porque senão o povo enlouquece você. Você está ali mostrando para a pessoa, todo dia. Você está ali, provando, eu sou isso aqui, é isso aqui. Se alguém está falando outra coisa, não duvido do caráter de Deus, não duvido do meu caráter, do caráter do ministério. Porque não sei quem errou. Tá, meu filho, a igreja é feita de pessoas, mas eu lido, ponto. Um obreiro meu pode errar, um pastor pode errar? Pode, mas eu lido. É diferente de muitos lugares que não lidam. Eu lido. Isso me custa que você não tem noção, porque eu lido com caso a caso. Agora, eu não sou Deus. O que chega até mim, eu lido rigorosamente e imediatamente no mesmo dia. Todos que estão aqui sabem disso. As pessoas quando entram, a verdade é que os honestos sabem disso. Quando entram para a parte interna, eles ficam mais crentes. Eles deveriam, pelo menos. Porque eles descobrem os bastidores
construído na rocha, na seriedade. O que tem erros? Acontecem? Óbvio que sim. Óbvio, mas eu lido com tudo. Tudo. E às vezes isso atrasa, porque tem umas pessoas que elas são usadas pelo mal. Para atrasar, você está cheia de compromissos, de responsabilidades, para ali, ó, envolvida coisas produtivas na sua vida, e você tem que parar para ir lá lidar com algumas coisas que é só perda de tempo. Por quê? Porque alguém não viveu o que tinha que viver. Você me perguntar, tem gente dentro do ministério insubordinada? Tem, mas a gente lida. Que não quer se alinhar? Tem, mas a gente lida. Que quer brigar por pequenos poderes? Tem, mas a gente lida, e outros casos a gente ignora. Simplesmente deixa Deus ensinar. Deus ensina. Quanto mais velho você fica, é a beleza do envelhecer. As coisas que antes te preocupavam não preocupam mais, porque agora você não tem dúvida de nada. A experiência, a vida, o conhecimento de Deus, você sabe, deixa. Deus é seu vingador, Deus te justifica, Deus cuida das coisas. Isso tudo chega na sua vida para você desviar o olhar. Você tem um foco, você tem propósito, foca nisso. Foca nisso. Cuida do que você está falando, não fala bobagens, porque você vai ter que prestar contas de coisas que você está falando. Então, alguns não passam em testes básicos. Não tenha medo, você não será decepcionado, não se acanhe, você não passará vergonha, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude, a indignação da sua viuvez. Isso aqui vai cair no esquecimento. É o Senhor dizendo aqui. Então a palavra ela vem de novo. Qual é a mensagem? É de crescimento. Pense grande. Se você... Por que a gente tem que ter medo de árvore grande sem raízes? Por quê? Porque se ela não tem raízes, ela pode cair em cima da sua casa. Lá no rancho a gente já viveu algumas situações. Árvore grande sem raízes, vem um vento forte, leva embora. E qual o perigo dela cair na sua casa? Ela cair num carro, ela cair e machucar. Então, o maior perigo é você crescer e não ter raízes. É você construir ter uma construção grande, fazer uma construção enorme, sem alicerce. E Deus não quer isso. Ele quer que você vá para nunca mais voltar. Ele quer que você, viva de glória em glória. Mas para isso, você vai ter que adotar para a sua vida. Então, somente vivamos de acordo com o que já alcançamos. Obedeça o que você já sabe. Porque a palavra é de crescimento. O Senhor está aqui dizendo para mim e para você, eu tenho uma unção de crescimento, um crescimento abundante. Aliás, qual é mesmo a palavra profética? Sim, e como que esse vinho aconteceu? Levou uns 30 anos, né, gente, para beber um vinho desse, né, 3 décadas no mínimo. E qual foi a matéria-prima? E água na palavra de Deus é o quê? O Espírito, a palavra, a própria palavra, que nos limpa. E aquilo aconteceu assim, instantaneamente após encher as talhas que haviam sido cavadas. Então, eram 6 talhas, 6 é número de homem. Então, o Senhor está mostrando claramente o que eu devo fazer. Quem cava sou eu. Quem enche sou eu. Façam tudo o que Ele mandar. E quando eu entendo essas coisas, a minha mente abre
para a grandeza de Deus para a minha vida, eu nunca mais quero voltar para aquele mundinho pequeno, para aquela mentalidade pequena. Eu nunca mais vou querer voltar para aquilo. Eu fui muito longe para voltar para aquilo lá. Mas se eu não vigiar, quando eu estiver diante de um teste, eu não perceber, eu não tiver o discernimento que eu estou diante de um teste, aquela velha crença pode, o velho homem pode aparecer e eu dar uma resposta ridícula, imatura e perder. Às vezes eu estou prestes a viver algo e a resposta que eu estou dando para Deus não é a resposta que Ele espera. Bispo, eu quero saber sobre o meu futuro. Que futuro? O que você está fazendo agora? Um futuro com Deus é de crescimento. Você quer saber se está com Deus? Alinhado é crescimento. Crescimento, bicho, em tudo. Deus está trabalhando seu crescimento interno para trabalhar seu crescimento aqui fora. Em tudo. Deus tem crescimento abundante para você. Deus tem crescimento. Você quer saber? Bispo, eu quero saber se eu vou prosperar esse ano. Muito, se você estiver alinhado. Muito. Você vai fechar esse ano irreconhecível financeiramente. O que você hoje tem na conta, pode puxar aí. Agora não, puxa depois, o extrato aí. Você pode ter certeza absoluta que no mínimo, pode anotar o que eu estou dizendo. Eu estou falando para quem está alinhado. No mínimo, o que é que eu disse? Vai dobrar. No mínimo vai dobrar. No mínimo vai dobrar. Deus tem crescimento abundante. Você vai ver coisas. Aliás, estou só repetindo o que eu falei no dia 31 de 2024. Acontecerem que levariam anos. O vinho que Jesus fez foi um vinho que, para chegar naquela qualidade, esse vinho tem que ter uns 30 anos, no mínimo. E não aconteceu assim de uma maneira que não se explica, porque as coisas de Deus são assim. De repente demora, mas ele acontece. E ele chega até você, que você fica assim, meu Deus! Tem gente que me conta cada testemunho, simplesmente num dia comum, foi promovido e passou a ganhar o dobro. Foi promovido, passou a ganhar 10 vezes mais do que ganhava, de uma vez só, de forma inexplicável. A pessoa fica assim em choque. Em choque. Por quê? Porque está buscando, ela está esperando. Agora, nós somos o resultado do que nós acreditamos. Estando Jesus à beira do lago de Genezaré, grandes multidões se apertavam em volta dele para ouvir a palavra de Deus. O que é que o povo queria? Ouvir a palavra de Deus. Se apertando à beira-mar para ouvir a palavra de Deus. Ele notou que junto à praia havia 2 barcos vazios deixados por pescadores que lavavam suas redes. Entrou num dos barcos e pediu a Simão, seu dono, que afastasse um pouco da praia. Então sentou-se no barco e dali ensinou as multidões. Você sabe por quê? Obviamente, eu nem precisaria dizer, mas é importante puxar. Primeiro vem a palavra, depois vem a ação. Deus sempre vai mandar uma palavra, Ele sempre vai pregar para você primeiro. O que Deus vem pregando para você? O que o Espírito Santo vem pregando para você? Aliás, daqui a pouco, agora mesmo, nós falamos sobre o dunamis de Deus, a dinamite de Deus. É o Espírito Santo que nos capacita a sermos e fazermos tudo que achamos que não podemos. Mas pode. Por causa do Espírito. Não é por acaso que veio a palavra junto com essa. Porque cheio do Espírito,
agarrado à palavra, solto qualquer coisa, mas não solto a palavra que o Senhor me deu. E ela não volta vazia. Eu vou viver o que o Senhor está dizendo. Ele notou junto ali, então, que tinha esses dois barcos, entrou e começou a ensinar as multidões. Quando terminou de falar, de pregar a palavra, disse a Simão, agora vá para onde as águas, onde é mais fundo, e lancem as redes para pesca. Então, a primeira coisa que ele falou, agora é hora de levantar, levanta essa âncora, vamos de volta, mas para um lugar profundo. E você vai lançar essas redes. Lance as redes. Lance as redes. Lugar profundo e lance as redes. Se você estiver nesse lugar profundo com Deus, você pode lançar a rede que for. Que o mesmo mar que não estava para peixe, levou aquele povo com Jesus no barco a viver a maior pescaria da vida. No mesmo dia, no mesmo mar, com as mesmas redes, com os mesmos barcos. Não. Essa palavra, ela é atualíssima. Tira a cabeça lá do mar, do barco. Não. Coloca aqui. O que representa o seu barco? Suas redes. O que representa esse lugar profundo que o Espírito está apontando na sua vida? É o que Deus está falando. É lá. Porque o barco era o mesmo, o mar era o mesmo, as redes eram as mesmas. O que mudou? Mudou a fé. Mudou a fé. Eles ouviram uma palavra. Tanto que foi isso que ele disse. Simão respondeu, mestre, trabalhamos duro. A noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede. Ou na Almeida diz, mas porque em cima da sua palavra. Vou lançar as redes novamente. Dessa vez as redes ficaram tão cheias de peixes que começaram a se rasgar. Então pediram ajuda aos companheiros do outro barco e logo os dois barcos estavam tão cheios de peixes que quase afundaram. Eles viveram a maior pescaria da vida deles. A maior pescaria da vida deles. No dia da frustração, no lugar que não deu certo, eles viveram a maior pescaria da vida deles. O que Deus está falando com você? Não é em outro endereço, é no mesmo lugar com o que você tem, você vai viver. Talvez na mesma profissão, não sei com que você, o que você faz, onde você... Deus está dizendo, escuta, para, não é fora. Eu quero honrar você aí, nesse lugar, eu quero honrar você, onde até hoje você não foi honrado, eu quero honrar você aí, é onde você está. Deus pode criar meios, Deus pode criar cargos que não existem, Ele pode arrebentar o telhado que está aí, essa limitação, mas Deus está dizendo, eu vou honrar você. Deixe-se entrar em nome de Jesus. Vai prosperar, vai crescer, a unção de crescimento. É o que Ele está dizendo. Para de fugir e procurar alguma coisa, procure em Deus. Pega a palavra. É na profissão que você está, é no lugar em que você está. É a porta que Ele abriu para você. É onde Ele vai surpreender você. De um momento para o outro, as coisas mudam, as coisas são transformadas. Dê o seu melhor, para de alimentar sentimentos. Estou frustrado, o jeito é sair, o jeito é mudar isso, o jeito é aquilo, o jeito é você vencer onde você está. Para com isso. Gente, eu posso contar tantas histórias, mas vamos numa aqui.
que está fresca na cabeça de muita gente. Eu chego na Celso, era tudo o contrário, era tudo diferente do que eu estava acostumada, é tudo, meu Deus, tudo. Tudo. Você olhava para aquela situação, parecia que era assim, meu Deus do céu, não é possível. E era um tal de, nesse endereço não vence, porque nisso aqui não vai, e não sei o quê, meu Deus, porque gente para te ajudar não aparece, às vezes. Mas para pesar ainda mais. E o Senhor falava ao meu coração, eu te botei aqui para a vitória, você verá, você verá. Como é que eu saí de lá mesmo? Vocês esqueceram como é que eu saí de lá? Quem ficou Você tem um galardão, meu filho. Deus vai te honrar ainda mais. Quem é que ficou na parte de baixo? Aqui, pelo menos uma vez na vida. Você ficou? Então você tem galardão, meu filho. Você tem recompensa. Tem alguma criança que hoje já não é criança mais, já é mocinho, que ficou em uma das tendas, nas 2 tendas da escolinha aqui? Levanta a mãozinha para eu ver você, bebê. Ali, tem ali, uma ex, não é mais criança agora, ela era criança. Não é mais, ficou na tenda. Porque nós tínhamos 2 tendas, porque as escolinhas não davam. Se você não chegasse até o quê? Que hora que era, Pedroso, que tinha que chegar para encontrar lugar na nave? Hã? Ainda encontrava? Tem gente que falou outro dia para mim que até às 8 já não encontrava mais. Mas, enfim, Pedroso é da época, ele está falando, fica a informação dele. Não chegou no horário? Não tinha mais lugar lá em cima. Aí nós tínhamos uma nave improvisada na parte de baixo e tivemos que montar tendas. Mas quando eu cheguei lá, imagina uma inauguração com gente para tudo quanto é canto, até no lustre, na escada, para canto, na calçada. Amanhece o dia, 6 pessoas. O que você pensa se você não tiver uma confiança na palavra? Só o que é pior. Só o que é pior. Isso não faz sentido, isso não está dando isso, não sei o quê. Meu Deus, você pode pensar um monte de coisas. Mas quando você acredita na palavra, você acredita na palavra, você acredita na palavra, ela vai se cumprindo, vai se cumprindo, vai se cumprindo, vai se cumprindo. Até aquilo chegar num nível que você olha assim, aí você tem um problema, aí você já fica aflita. Eu já estava aflita por causa que eu queria um outro mas o Senhor foi maravilhoso. Ele espremeu até no último, porque Ele queria mostrar para mim, ali, o que Ele é capaz de fazer. Eu não só enchi, você chegou aqui, o que você tinha eram 6 pessoas. E hoje, olha o que eu fiz aqui, ó. Olha o que eu fiz. E por que Ele queria me mostrar aqui? Porque podia ficar aquela história no interior. Sim, quando eu comecei na Coutinho, em 3 meses eu tinha pessoas na calçada da igreja. Em 3 meses eu tinha pessoas na calçada. Mas alguém podia dizer, ela tinha uma empresa lá, ela tinha isso, era conhecida ali, para não sei o quê. O Senhor me trouxe para cá. Não tinha nada, ninguém sabia que eu existia na vida. Lá no interior eu tinha programa em rádio, tinha programa na Band. Aqui eu tinha nada. Até o jornal que eu tinha era menos, porque eu tive que aumentar a tiragem depois. Então, ou você acredita, ou você sucumbe, e você tem que ter essa cabeça, eu não tenho para onde voltar. Eu não tenho para onde voltar. Eu vou vencer aqui, nem que seja a última coisa da minha vida. Não existe plano B. Eu vou vencer aqui. Nós vencemos ali. Nós vencemos ali. E Deus espremeu mesmo. Era ruim chegar no domingo.
Às vezes ter que colocar, teve um início de propósito, nós colocamos gente até na rampa, de 52 dias, e aquilo era frio para lá. Nós colocamos gente até na rampa. Não tinha lugar. Era um bom problema, mas que já estava me afligindo, porque agora eu falava assim, o senhor tem que me abrir uma porta. Mas muitas vezes, ele vai te levar exatamente, ele testa você, ele leva você. E agora ele deixa você também um tempo nessa situação, para que aquilo fique firmado mesmo. Olha o que eu fiz aqui, ó. O que eu li aqui para você? Isso aqui vai ficar pequeno. Não foi isso? Não é isso que eu li? Você precisa de muito espaço. É isso que o Espírito Santo está dizendo, você precisa de mais espaço. O que eu vou fazer na sua vida é muito grande. Você tem que cavar mais fundo, para caber mais. Você tem que dar lugar ao que Deus está fazendo. Alguns estão com medo. Ai, se der errado, isso aqui não vai dar. Como é que você sabe, bispo? Se você der o que Deus está pedindo, você só vai crescer. Ah, porque eu ouvi isso aqui, esquece o que você ouviu. Fica com isso aqui, você tem que ouvir isso aqui. É isso aqui, ó. Isso aqui que vai determinar a sua vida. É tempo de você vender como nunca. É tempo de promoções que você nunca viveu. De aumentos salariais que você nunca imaginou. Seja ousado em pedir. Peça para Deus coisas grandes. Faça orações do tamanho de Deus, senão você vai perder o portal. Estou te avisando, tem um monte de gente perdendo o portal. Perdendo o portal, mas perdendo. Por quê? Ai, não sei se é para mim. Não é mesmo, você tinha razão. Não é para você, é para aquele ali que falou o que queria. Não dá, para com essa ladainha. Aí eu não sei, você precisa saber. Ai, porque olha o que está acontecendo. Você não vai olhar para lá, você vai olhar para cá. Você tem uma Bíblia? Então levante ela e fala, eu vou ser guiado por isso aqui. Isso aí, é isso aí que vai guiar a sua vida. Nada mais vai guiar a sua vida. Isso vai guiar a sua vida. Ah, porque tem o imposto, isso, aquilo, para. O Deus que aponta, você já sabe, ele vai pagar a conta. Jesus encontrou para pagar o dinheiro, para pagar o imposto. Onde é que estava mesmo esse dinheiro? Meu filho, ele mudou? Tem sempre um peixe. Ele pode usar o que ele quiser. Ele usou uma mula, ele usou um peixe. Ele usa o que ele quiser para prosperar a vida das pessoas e suprir. Ele levanta financiadores. Ele não levantou Irão para financiar o palácio de Davi? É o que Deus está dizendo. Deus quer que você cresça. Vai lançar as redes onde não deu certo. Vai insistir. Faça bem o seu trabalho onde você está e para de ficar buscando sarna para coçar. Aí aqui eu não cresço. Você vai crescer, você vai ver. Para de dizer não dá. Para, quebra essas palavras. Vai dar, vai fluir. Você tem que parar e lembrar de todas as palavras negativas que você liberou. Talvez até rejeitou o que Deus está colocando nas suas mãos. Deus colocou você onde você está para prosperar. O que eu disse? Para prosperar. Você vai prosperar onde você está. Você vai prosperar. Seus negócios vão prosperar. Sua vida financeira vai prosperar. Deus tem prosperidade. Ele tem prosperidade da alma. Uma prosperidade aqui fora. Nos seus negócios. Nas suas vendas. Na sua área de atuação. Ele tem na sua área profissional uma unção de prosperidade. Alinhe-se com Deus. Se coloca no lugar que você deve
pode se colocar, porque você verá essa unção fluir na sua vida. Há uma unção de crescimento, há uma unção de abundância. Acredita na palavra de Deus, não é a minha palavra, eu estou dando a palavra que não volta vazia. Pegue a palavra, Deus está dizendo, é tempo de você crescer. É a palavra da abertura de Ana. É tempo de gerar. Ana tinha um sonho grande. Ana, pelo que o marido dela falou, ela sonhava ter uns 10 filhos. A mulher não tinha nenhum, mas sonhava com algo grande. E ela não desistiu. Ela não desistiu. Ai, mas e a Penina? Todo mundo precisa de uma Penina. O tanto que Eucana gostava da Ana, você acha que a Ana, se tudo desse certo para a Ana ia lutar pelo quê? O homem já amava mais a Ana, oferecia porção dobrada por ela. A Ana precisava da Penina. Eu vou te dizer uma coisa. Manda um aviso para dar um presente para a Penina. Faz isso lá. Então, você tem uma Penina. E você pode falar para você mesmo. Vai mandar um presente para a Penina. Todo mundo precisa de uma Penina. Todo mundo precisa de um Labão. Todo mundo precisa de um Saul, de um Golias. Para de reclamar das suas peninas. Porque a Penina, a humilhação que a Penina causava na Ana, deu uma força para Ana se levantar e entrar no santuário. E ter vitória, porque a resposta que a Ana estava dando de chororô, não mudou a vida da Ana. Mas quando a Ana deu uma resposta de fé, a vida dela mudou. E a mulher de sonhos grandes deu um profeta ímpar para a nação. Para de reclamar das peninas, de situações que estão aí, que são como a Penina, que até estão humilhando você. Sem isso aí, você não ia, talvez, se mover como você está se movendo. É ou não é? Aquela história de quando a água bate no traseiro de uma pessoa, ela aprende a nadar, é verdade. Às vezes nós precisamos de um empurrão a mais, e Deus, às vezes, Ele vem e nos empurra para nos levar a romper, para nós abrirmos mão daquelas historinhas que a gente conta. Ai, não é do meu jeito, não é meu temperamento, eu não sou assim. Ai, porque eu não sou desse jeito. Aí você para e pensa, quer saber, se eu não sou, eu vou passar a ser. Se eu não tenho, eu vou perseguir. Agora eu vou ter. Se eu nunca fiz, eu vou fazer. Se eu não sei, vou aprender. Mas que eu vou viver essa vitória, eu vou. Em nome de Jesus. Deus quer que você cresça.